Fala pessoal do Kaur, como é que vocês estão? Espero que estejam animados. Hoje a gente vai dar a continuidade à nossa aula de termoquímica parte 2. Vamos falar hoje sobre lei de Hess. O que é a lei de Hess? É o fundamento para o estudo total como geral da termoquímica, certo? Ela foi aí o pioneiro, o cara que começou a dar os primeiros passos aí na termoquímica foi German Henry Hess, né, que foi o cara que inventou a lei de... Inventou não, foi descobriu esse fenômeno, que ele deu o nome de lei de Hess, né? Que a lei de Hess, ela é a variação da entalpia, ou ΔH, né, em uma relação química dependente apenas dos estados iniciais e finais da reação, independente do número de reações, certo? O que isso quer dizer? A gente não tem como calcular a entalpia em si de uma reação química. A gente tem como calcular a variação da entalpia. Normalmente eu falo calcular sem ser experimentalmente, certo? Então, normalmente o que a gente faz? Na aula passada eu apresentei para vocês o que? A variação da entalpia é igual a produtos menos reagente, final menos inicial, certo? Bom, isso daí também faz parte da lei de Hess. Isso daí é a lei de Hess também. Hoje a gente vai estar introduzindo essa nova formulazinha aqui, que não é uma fórmula, é uma maneira de pensar, algo analítico ali, como a gente vai poder resolver os nossos problemas. Alguns problemas muito complexos envolvendo várias reações pode ser resolvidos aí com lei de Hess facilmente, certo? Então o que acontece? H, né, ΔH, variação de entalpia, é igual à variação de entalpia 1 menos a variação de entalpia 2. Esse sinal menos, ele vem por causa do sinal da equação. Então, se for mais, aí mais com menos é menos, entendeu? Mas isso vocês vão ver na hora do exemplo, não tem como confundir sinal aí. Mas o sinal a gente tem que ficar prestando atenção porque ele vai mudar às vezes dependendo do sentido que a reação acontece, certo? Bom, o que acontece? Por exemplo, aí tem os três tópicozinhos aqui que eu separei pra gente, né? Que é quando a gente vai ter a reação, a gente pode resolver ela matematicamente, certo? Então, o que acontece? A gente vai ter a reação global, a gente quer saber a entalpia da reação global, por exemplo, e a gente tem as reaçõezinhas que vão acontecendo até formar o nosso produto, o nosso reagente e o nosso produto na reação global, certo? Então, o que a gente pode fazer matematicamente? É igual uma equação, gente. Inverter a reação, assim a gente invertendo a reação para adequar do jeito que a gente quer, achar mais conveniente, aí a gente vai ter que inverter o sinal da variação de entalpia também, certo? A gente pode multiplicar a equação, mesma coisa, vamos multiplicar a variação da entalpia, e a gente pode dividir a equação, também vamos dividir a variação da entalpia, certo? Isso daí vai ficar bem evidente no exemplo que a gente vai fazer já já. Não se preocupe se não entendeu até agora, né? Então, reforçando, o que é a lei de Henry? É a variação da entalpia em uma reação química dependente apenas dos estados finais e iniciais da reação, independente do número de reações, certo? Então, o que acontece? Eu posso dar R$ 50 para duas pessoas ir no shopping, uma pessoa gosta de shopping, a outra não. E eu falo, ó, a missão de vocês com esses R$ 50 é ir lá no McDonald's e comer um lanche. O mesmo lanche, eu comer um Big Mac, uma batata e um refri. Bom, a pessoa que não gosta de shopping, ela vai lá no McDonald's, come e mete marcha, já sai do shopping já. A pessoa que gosta de shopping, ela vai dar um rolê no shopping, vai ver roupa, vai ver outras coisas. No final, ela vai comer e vai embora. Bom, as duas teve processos diferentes. Uma foi lá, comeu e saiu fora. A outra deu um rolê no shopping, comeu e depois foi embora. As duas saíram satisfeitas, as duas comeram o lanche. As duas saíram sem dinheiro, porém o inicial era os dois tinham R$ 50 e era uma missão. O final é os dois saíram sem fome, né? E não tinham mais dinheiro. Esses R$ 50 que foi dado no começo. Porém, o processo para chegar o final até o inicial não foi o mesmo, certo? Mas eles chegaram. O inicial era a mesma coisa e o final também é a mesma coisa, certo? Bom, muitas vezes para vocês, por exemplo, em exercício, pode ser que vocês se deparem com esses gráficos aqui, olha, ou até mais complexos, mas
vocês vão ver que não tem mistério. Ó, aqui a gente tem três variações de entalpia. Um, dois, três, certo? É, é o que eu acabei de falar. A gente tem o processo de ir para A até C, uma variação aqui, né? E duas reaçõezinhas. Essa aqui a gente pode dizer como reação global ou outra reação, né? Então, o que que acontece? A gente vai de A até B e B até C. A até B foi uma variação de entalpia, B até C foi outra variação de entalpia, certo? A gente pode somar, aqui embaixo está escrito uma equaçãozinha, né? Ele vai resolver matematicamente, né? Somou aqui, deu o ΔH3, mas nada impede também disso daqui ser outra reação. Tipo, a gente consegue transformar x e y em uma reação, ou coloca x para virar z, que é no caso aqui, x virou z, aí depois de z virou y. Ou você faz de x até y. No final, a variação de entalpia vai ser a mesma. Porque aqui vai ser duas entalpias, aqui pode ser só uma, aqui, e inclusive ele mostra no gráfico aqui, essas duas aqui, A até B e B até C, pode ser descrito como A até C, como o valor de energia, o valor de calor que tem ali, certo? Bom, vamos fazer um exercício então. A nossa produção de benzeno, ela acontece através da destilação fracionada do etanol, ou do petróleo, desculpa. E a gente também pode sintetizar ela quimicamente, né? Que é a. Eu até deixei aqui esse nome aqui que é meio complicado para lembrar, mas é a trimerização do acetileno catalisada, né? Catalisada por ferro, essa reação. Bom, aqui está escrito a nossa reação, né? Essa aqui é uma questão do Enem 2016, que eu esqueci de falar para vocês no começo do exercício. Mas quase todo ano cai isso, gente. Então, ó, em 2016 caiu, em 2018 caiu, duas em 2018. Bom, depois eu vou mandar exercício para vocês, então vocês vão acabar fazendo todos os de Enem que eu achar, né? Não todos, mas uns 4, 5. Bom, aqui está dizendo a nossa equação global, aqui embaixo. Três moléculas de C2H2 gasoso, né? 3 e isso daí reage e gera uma molécula de benzeno, C6H6, né? Tá. Então, essas reações aqui que acontece, que no final você corta aqui o que não precisa e foca só na equação global, certo? Bom, tá. O que que a gente precisa ter para ter ali 3C. Ó, a gente precisa ter 3C2H2 gasoso. A gente precisa ter 3C2H2 gasoso. O que, que a lei de Hess nos disse? A gente pode manipular matematicamente isso daí. Tá vendo aqui que aqui o C6H6 está no nosso lado esquerdo? A gente não precisa dele no lado direito? Bom, então tá. A gente já tem como resolver. Olha, eu tenho que ter eu tenho que ter três moléculas de C2H2, certo? E eu preciso que o meu C6H6 vá para a direita. O que, que a gente pode fazer? Multiplicar a equação 1 ali em cima por 3. Assim, também multiplicando nossa variação de entalpia por 3 também, né? Não por 3. Multiplica, quando você for multiplicar na equaçãozinha, multiplica a variação de entalpia igual. Então vai ser 3 vezes 310 ali, né? E a equação 2, o que a gente faz? A gente inverte a ordem dela, também invertendo o sinal da nossa variação de entalpia, certo? Beleza. E o que, que isso daí não vai nos dar? Como que a gente consegue chegar? Então a gente sabe aqui que essa equaçãozinha aqui vai ser isso daqui. Aqui então, na parte da esquerda ali, vai ser uma variação de entalpia que vai ser 3 vezes 310, né? Menos 3 vezes 310, né? E aqui, na nossa parte direita, vai ser mais 780, porque uma multiplicou por 3 e a outra inverteu o sinal, que é o que mostra aqui a reação. Ó, 3 moléculas de C2H2 e uma molécula de benzeno.
a partir da reação aqui, o que que acontece? O nosso ΔH dessa reação, então, vai ser o quê? Um menos o outro. Então vai ser aqui, ó. A gente pode somar 3 vezes menos 310 mais 780, mais porque mudou o sinal, porque a gente inverteu a ordem da segunda equação, e 3 vezes 300, menos 310, porque a gente teve que multiplicar aqui vezes 3 para ter 3 moléculas de C2H2, certo? Fazendo essa conta aqui, a gente chega na nossa resposta, que é a variação de entalpia da equação global da produção de benzeno sintético, ela é menos 180 quilocalorias, desculpa, menos 150 quilocalorias por mol, certo? Então é isso, gente. Vocês podem perceber que não é difícil quando a gente pega na prática. O Enem, ele nos deu isso. Ele nos deu a equação global, que é o que a gente precisava. O resumo conseguir transformar essa molécula de importância nessa. Claro que a gente vai precisar do oxigênio aqui também, que é essencial. Vai precisar do dióxido de carbono, vai precisar da água. Por que que vai precisar? Porque aqui, dióxido de carbono e a água, ela se torna um reagente, certo? Que no final a gente vai cortar lá, então não vai fazer diferença na nossa reação, certo? Mas a gente sai disso para ir para isso. A gente sai de 3 moléculas de C2H2 para ir para uma molécula de benzeno, certo? Então a gente consegue facilmente descobrir a variação de entalpia só manipulando matematicamente ali as equações em si. É como se fosse matemática. Química não tem erro, gente. Então, eu vou ficando por aqui. Eu vou conversar no WhatsApp com vocês para a gente acertar a questão do exercício, certo? Que eu vou mandar como a gente sempre está acostumado. Eu vou fazer um formulário com exercícios e aí depois a gente faz uma aulinha ao vivo para debater dúvidas, certo? Bom, eu quero passar logo essa matéria para a gente chegar em eletroquímica o quanto antes possível, porque é uma matéria muito importante para o Enem, certo? Então, vamos lá que é reta final, gente. Vocês não podem desanimar agora não. Então é isso. Fiquem na paz e estudem bastante, meus queridos.